Café completo. Apoio. Isso é Stimulate. Isso é Stoller. Ihara, a agricultura é a nossa vida. Sicredi não é só dinheiro, é ter um parceiro para o seu agronegócio. Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. Cooper Citrus, crescer como um todo. Simbiose Biociência para o agro. Começou mais um Café Completo, hoje dia 3 de novembro de 2025, 19 horas, está começando mais um Café Completo, aqui diretamente do estúdio da Zip Filmes em Varginha. E hoje, vai ser um programa gravado, vamos avisar vocês, eu vou estar em viagem, mas com certeza feito com muito carinho, com muita atenção, um conteúdo muito chique, muito rico, para você que acompanha a gente, para você que está sempre curtindo, trazendo a sua energia boa que vocês têm aí do nosso Café Completo. E não esqueça também de sentar o dedo no like, deixa esse like aqui pra gente começar o nosso programa aí, ó, com o pé direito e também nos comentários. E quando você escrever os comentários, não deixe de colocar a cidade da onde que você está falando, pra gente estar localizado aqui e dar aquela aquecida no nosso Café Completo. O programa de hoje está muito bacana. Eu estou aqui com a presença ilustre do nosso amigo engenheiro agrônomo Leonardo Oliveira, Leonardo? Sim. Da Difere, do Grupo Difere. Obrigado pela sua participação, tá aqui conosco. Muito obrigado, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês. Uma boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui agora. Muito obrigado. É isso aí, Léo. O Léo é um especialista, em pulverização de baixo volume, Como é que é isso? Cara, a pulverização em baixo volume ela já existe há muito tempo. Quando a gente fala do avião, por exemplo, já estamos aí com aproximadamente 100 anos que ela já existe, Então, no café ainda é uma coisa relativamente nova. Hoje nós já trabalhamos com ela aí há 12 anos, com volumes de 100 até 200 litros por hectare. E eu acredito que é uma ótima oportunidade para a gente desmistificar um pouco sobre o que essa tecnologia pode trazer para o produtor, que já é uma coisa consolidada. Sair daqui aos 400 litros por hectare e ir para vazões, mas vai render muito serviço. Vai render bastante. Aumenta muito o rendimento, a gente tem uma performance de controle muito interessante, igual ou superior. Então é uma ferramenta que hoje eu já começo a pensar diferente, Gustavo. Não é se funciona ou se não funciona, é para quantos litros que vai baixar. Bacana, coisa boa. Vamos ter muita coisa para a gente conversar hoje no programa, E vamos ver, as atrações do programa de hoje, o que está reservado, qual que vai ser a piadinha, que vai ter. Eu não sei qual que vai ser a piadinha, vamos ver o que vai ser, então vamos ver as nossas atrações. No Café Completo de hoje, Gustavo Renó vai bater um papo com o agrônomo Leonardo de Oliveira, especialista em tecnologias de aplicação. E ele vai contar tudo o que você precisa saber sobre pulverização. Diretamente das principais regiões cafeeiras, nossos correspondentes contam detalhes da pulverização e das técnicas usadas para maior resultado. Nosso especialista em mercado, Luiz Antônio Furlan, comenta sobre a alta do café no fechamento de hoje da Bolsa. Confira a previsão do tempo para a sua região. Alberto Martins no quadro Consumo e Qualidade, falando sobre a mudança do café na hora da torra. Marisa Contreiras traz um conselho para você, cafeicultor. Tudo isso e muito mais no programa de hoje. Você sabia que o expresso não tem nada a ver com rapidez? Pois é, muita gente acha que vem de express, de feito às pressas, mas na real a palavra vem do italiano esprimere, que significa pressionar. O nome nasceu por causa da pressão da água passando pelo pó de café e não pelo barista correndo para te servir. Ou seja, o expresso não é rápido, ele é denso, concentrado e cheio de personalidade. Então, pessoal, a gente depois vai ter aquele bloco maior, Então a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, Depois a gente vai ter no segundo bloco os correspondentes, a entrevista, o top 3 e muito mais. Então já a gente volta, não sai daí. Testado e aprovado em várias pesquisas, o silicato de magnésio é um fertilizante que fornece nutrientes fundamentais para melhorar sua produtividade. Uma fonte de magnésio que se disponibiliza de forma contínua e gradual. E na AgroVGA você também encontra fertilizantes diversos, condicionadores de solo e corretivos. Venha conhecer os nossos produtos, preço, bom atendimento e facilidade na logística. Essa é a AgroVGA, ao seu lado na busca pela alta produtividade. Não é só uma safra,
é esperar o tempo certo. Todo ano, Eliseu recebe a mensagem da Marina, gerente do Sicredi, com a boa notícia. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. E ele tem créditos, seguros e um portfólio de soluções, além de todo o apoio para plantar o crescimento do seu agronegócio. Procure os gerentes do Sicredi. Aqui no Sicredi não é só Plano Safra, é ter com quem contar. A agricultura se constrói com credibilidade, confiança e presença. Isso é parceria, que aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade, que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação, que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller. Vença a batalha contra as plantas daninhas do café. Chegou Yamarma. Livre-se da mato competição e atinja o máximo potencial produtivo do seu cafezal. Saiba mais em rara.com.br. Já estamos de volta, né? Bem rapidinho no nosso intervalo, né? Agora a gente fica mais à vontade, no nosso bloco mais completo, né? E aproveitando você que está aqui conectado conosco, né? Já sabe, né? Senta o dedo no like, deixa esse like aqui pra gente, aqui, ó. Escreva aqui nos comentários também, que os programas, né? Eu vou estar em viagem, já está sendo gravado, né? Mas eu vou estar lá de São Paulo lendo todos esses comentários que vocês estão escrevendo aí. Não esqueça de colocar a cidade da onde você está falando, né? Importante. E para a gente começar o nosso programa, né? Vamos entender um pouquinho como é que está a vazão de pulverização nas principais regiões cafeeiras, né, do nosso Brasil. Não só na foliar, mas também no herbicida, na aplicação de produto de solo, né, nos drones aí. O que os nossos correspondentes têm a nos trazer de informação sobre essas vazões? Então é com vocês agora, nossos queridos correspondentes. Olá pessoal, tudo bem? O tema do programa de hoje é a respeito aí da questão da redução do volume de calda, seja nas pulverizações, nas aplicações de herbicida, né? O que a gente tem feito, como aqui a gente tem aplicações manuais, né? E aplicações tratorizadas ou via drone, isso vai variar um pouco. Nas aplicações, né, nas pulverizações manuais, a gente trabalha, né, em torno de 200 a 400 litros de calda por hectare, dependendo do equipamento. Tá? Lembrando que a gente não tem um controle, né, da velocidade na aplicação manual, então acaba que numa aplicação manual a gente trabalha em torno de 200 litros por hectare, tá, na pulverização. Nas aplicações aí com trator, né, com canhão, a gente chega a 400 ou até mais do que isso, litros por hectare. No drone a gente está trabalhando com 20 litros por hectare. Tá? Nas aplicações via solo, que também são manuais, né, nas áreas de montanha, salvo as exceções aí onde a gente consegue mecanizar, em torno aí de 200 a 250 litros de calda por hectare. Nas aplicações de herbicida, algo que vale em torno aí de 200 até 300 litros de calda por hectare, também na manual, tá? Então o que a gente observa é que a gente tem tido muito sucesso, né, mesmo nas aplicações aí a baixo volume, sempre atentando aí a questão da ponta de pulverização correta, né, da velocidade correta, seja no manual ou seja no trator. A gente tem, né, obtido alguns bons resultados com relação a essa questão da redução do volume de calda, tá ok? Muito obrigado. Olá, amigos cafeicultores, aqui quem fala é o Rafael Stefani, falo com vocês diretamente de Ribeirão Corrente, na Alta Mogiana, São Paulo. Bom, o assunto dessa semana são as pulverizações, mais relacionado ainda à vazão, e aqui na nossa região se predomina ainda bastante vazões mais altas. Propriedades trabalham geralmente em torno de 500 litros por hectare, 400 litros por hectare, por exemplo, é a vazão que eu trabalho aqui, tanto em pulverização quanto também no drenche. Em termos de herbicida, trabalhamos em torno de 100 litros por hectare para fazer somente a faixa ali. Então é o tipo de vazão ainda que é bastante usado aqui na região da Alta Mogiana.
Um forte abraço e até a próxima. Então hoje o assunto é pulverização. Primeiro, com relação à aplicação via solo na forma de drenche. Se utiliza normalmente, o comum é 50 ml por planta, né? Tanto para fungicida como para inseticida ou para a mistura dos dois, né? E um trabalho que a gente fez aqui na região das montanhas do Espírito Santo, em Marechal Floriano, o resultado com 10 ml por planta, 20, 30, 40 e 50 ml, o resultado foi o mesmo. Desde que se tenha umidade no solo, né, o resultado foi semelhante. Com relação à aplicação via folha para uso de inseticida e fungicidas ou micronutrientes, se utiliza, produtores médios e grandes utiliza canhão na dose de 300, na vazão de 300 a 400 litros de calda por hectare. Para uso, para controle da broca, tem se utilizado, por exemplo, o pulverizador de mangueira, e aí o volume já passa para 500 litros de calda por hectare. E quando se utiliza o drone, o normal é utilizar de 20 a 40 litros de calda por hectare, tanto para fungicida como para inseticida, para mistura dos dois e mais micronutrientes. E para herbicidas aplicados via solo, tanto pré ou pós-emergente, a dose que se tem utilizado é de 100 a 200 litros de calda por hectare. Obrigado aí os correspondentes, né? Sempre contribui, sempre atende o nosso pedido de trazer informações tão relevantes, informações importantes para o nosso conhecimento. E agora, né, vamos falar, né, de pulverização com o nosso amigo Leonardo Oliveira, né, que é lá de Piuí. Sim, Piuí, Minas Gerais. Terra boa, hein? Serra da Canastra. Sim. Lá é terra boa mesmo, hein? Tem uns queijos bons, né? Queijo bom, terra de café também. Bom também. Sim. E lá vocês já estão trabalhando com pulverização de baixa vazão há muito tempo. Sim, hoje nós já estamos com mais de 12 anos trabalhando na pulverização de precisão com volume reduzido de água, com volumes variando aí de 100 a 200 litros por hectare. Da onde saiu essa ideia de começar a trabalhar com isso, Leonardo? Bom, meu pai é engenheiro agrônomo também e ele prestava consultoria na fazenda em São Gotardo. Certo. E um certo dia, numa das visitas dele, ele se deparou com o Todescato, que é o profissional que desenvolveu a tecnologia de pulverização em baixo volume, tecnologia DBV, e a gente viu uma demonstração de campo, no caso, no dia era em cereais, né, um vento, São Gotardo venta muito também, e a gente, volume reduzido de água, 50 litros por hectare, e aquela cobertura excepcional, tendo uma penetração de gotas. Aí meu pai, que também possui uma distribuição, ele achou muito interessante e quis conhecer mais. Até então, no café, ainda não se falava muito, nesse momento, da redução do volume. Sempre houve um certo paradigma em relação a isso. E a partir daí, a gente iniciou uma parceria junto com a distribuição, AP, e começaram os trabalhos, inicialmente com 200 litros. Hoje, aí, como eu comentei, a gente vai ter variando aí de 100 a 200 litros por hectare, certo? Certo. Qualquer cafeicultor pode caminhar nisso daí? O que ele tem que ficar atento para poder conseguir? Porque é um sonho de consumo, né? Você reduzir a pulverização, que são janelas curtas que nós temos para poder aplicar nas lavouras, né? E poder reduzir metade do tempo. Quando é que o produtor ele é proprietário de pequena área, né? O problema dele, ele não sente tanto esse problema. Mas produtores aí de 100, 200, 100, 1000, né? Hectares, faz uma diferença tremenda, né? Então, isso é acessível, né, a qualquer produtor? Com certeza, Gustavo. A primeira coisa que o produtor tem que ter em mente é a relação entre bônus e ônus. Quando a gente fala de bônus e ônus, o bônus só vem antes do ônus no dicionário. Uhum. Na vida real, ele tem um ônus, né? Ele vai ter que seguir determinados processos para que ele obtenha todos esses benefícios que o baixo volume traz para ele. Então, ele vai precisar de ter um cuidado no desenvolvimento humano, a equipe dele tem que entender os processos, ele vai ter que desenvolver um hábito de teste de compatibilidade de mistura, de uma calibração bem feita. Como é que seria esse teste de compatibilidade? Sim. Só explicar para o nosso público. O teste de compatibilidade, pessoal, é o famoso teste do litro. Você vai pegar a mesma concentração de produtos que iriam em um tanque de 2.000 litros, você vai simular em uma garrafa em 1 litro de água. Por quê? Se acontecer aquela famosa frase de talhar o tanque, vai talhar na garrafa e não vai talhar no tanque. Então você consegue antecipar muitos problemas, preservar a ação dos defensivos e ter um resultado melhor dessa aplicação. Mas costuma talhar? Tem muito problema? Tem muito problema. Tem muito problema e quando você está no alto volume, às vezes você não consegue identificar.
porque você tem um orifício do bico maior, você não tem um sistema de filtragem e muitas vezes essa reação passa, você não consegue identificar. Então, ou seja, a cauda fica talhada, só que a gente não percebe e passa, e no que passa não vai fazer o efeito que espera. E isso é muito sério, porque quando a gente tem uma molécula parcialmente comprometida, a gente automaticamente trabalha uma subdose. Se você trabalha uma subdose, será que nós mesmos não podemos estar criando problemas, perdendo produtos que poderiam durar mais tempo no mercado? A subdose induz a resistência. Certo. Quando a gente consegue do tanque trancar, como a gente diz, não conseguir nem aplicar, esse aí o produtor tem que agradecer. É melhor o tanque trancar do que ele aplicar uma solução, aí, uma subdose, né, na questão da pulverização. Trancou, tem que agradecer. Então, fizer o teste da garrafa é fácil. Tem que pegar, vamos supor, você tem 400, vai a regra de 3, né? Regra de 3 simples. 400 litros d'água, eu tenho 1 litro da garrafa. A garrafa tem 1 litro. Né? Se eu tenho meio litro por hectare, X. Então, aí fica meio litro, vezes 1 do garrafa dividido pelos 400. Ficaria assim, ó, vamos supor que a gente trabalhasse num volume convencional. Vale a pena a gente ressaltar, Gustavo, que todos esses procedimentos deveriam ser feitos também no alto volume, para você preservar o seu ativo. Mas, por exemplo, se eu tenho um produto X na dose de 1 litro por hectare e eu trabalho com um volume de 400 litros por hectare, para 400 litros de água eu tenho 1 litro de produto. Para 1 litro de água eu tenho X, multiplica cruzado e acha a concentração para 1 litro de água. E faz o teste, pega na seringa. As doses, põe na garrafa, mistura e vê o que aconteceu. E observa. Isso. E é muito importante, Gustavo, que é um erro comum também, porque às vezes o pessoal faz o teste do litro, porém existem reações que elas demoram um prazo maior para ocorrer. Então isso também é muito importante. Então, quanto tempo? Faz o teste da garrafa e fica monitorando isso quanto tempo? Eu gosto de deixar pelo menos, e indico para todos os nossos clientes, pelo menos 24 horas. 24 horas, porque tem chuva, dorme o produto no tanque. Agora, no mínimo, é o tempo que você gasta para esvaziar o tanque, né? Certo. Então, entendeu? Ou seja, para trabalhar com baixa vazão, é essencial fazer o teste da garrafa. Em todos os casos ou não? Em todos os casos. Certo. E quando Só se você conhecer já o produto, você já mistura, né? Muito interessante isso que você falou, porque muda lote, muda ingrediente. Você tá brincando? É assim, e isso deveria ser feito também no alto volume. O nosso foco aqui é o baixo volume. Isso. Porém, isso acontece também no alto volume. Porque quanto mais tecnológico, mais profissional você tem que ser, vai aparecendo mais as dificuldades. Então, ou seja, toda pulverização deveria fazer o teste da garrafa, independente se é alto volume ou baixo volume. Independente, Gustavo. Posso te dar um exemplo prático sobre isso? Por favor. É uma máquina que nós fomos instalar em Serra do Salitre, numa fazenda que nós assessoramos. E aí, a primeira máquina, fazenda muito grande, a gente fez o teste do litro e teve uma reação, incompatibilidade, tanto com o acaricida, com o fungicida e com o inseticida. Então, uma fazenda de 1.900 hectares, a perda é grande. Mas aí, o que é a visão, às vezes, do pessoal da fazenda? Você já me trouxe um problema. Eu faço essa mistura aqui a vida inteira e nunca deu problema. Eu falei, pois bem, então vamos avaliar ela aqui nos 500 litros para ver se você nunca teve problema, que você fez a vida inteira. E se dá o problema no baixo, dá no alto também. Então, foi constatado que eles já perdiam dinheiro então a vida inteira, né? Isso é importante você falar. Se dá problema no baixo, dá no alto também. Só que no alto não vê. Porque os olhos não vê, o coração não sente. É concentração menor, né? Sim. Entendeu? E aí apareceu. Então vamos lá. Então, primeira grande lição aí que você passou pra gente, né? Que é pra trabalhar com baixo volume, né? O teste do litro, né? O teste da garrafa, né? Sim. Então, o teste de mistura. Então, vamos ver se avaliar a compatibilidade. O nome vocês escolhem aí qual que vocês querem usar, tá? Tudo bem. Qual que seria um outro desafio? Desenvolvimento humano. Hoje, o bem mais precioso de qualquer empresa são as pessoas, né? E quando a gente passa por um processo de pulverização de precisão, é muito importante que toda a equipe esteja na mesma página. Desde do preparador de cauda, do proprietário, do operador, todo mundo tem que entender que existem procedimentos para serem seguidos, certo? O teste do litro é um deles, né? Porém, não só ele. A partir do momento que você faz o teste do litro, você vai gerar uma ordem de mistura. Aquela ordem de mistura tem que ser seguida. Senão você pode ter problema. Começou com aquele produto, tem que seguir aquela ordem. Sim, o teste do litro, o objetivo dele é estabelecer uma ordem compatível de mistura. Tá complicando. Mas vamos lá. Nós vamos chegando aí, mas por enquanto são complicações muito simples, né? Sim. É coisa assim que um pouquinho menos de preguiça resolve a situação. Então vamos lá, pessoas, né? Tem mais coisas que a gente tem que prestar atenção para poder trabalhar com baixa vazão? Sim, cultura de limpeza.
Ah, tá. Hoje... Tá apertando a gente, né? Hoje o produtor, às vezes, não tem essa cultura, né? Da gente parar, tirar as pontas, limpar o equipamento, porque a gente sabe que acumula resíduo no sistema do pulverizador. Então, você pode ter até incompatibilidade por resíduo. À medida que você veda, por exemplo, você tem um entupimento de bico, você não vai ter uma faixa uniforme de cobertura. Então, limpeza primordial. A gente costuma brincar, né? Pessoal, você toma banho todo dia? Toma. Então, depois de cada pulverização, você pode dar o banho no seu pulverizador também, porque precisa. E mesmo dando banho, né, Léo, ainda fica empastado, às vezes, encolado na parede, né? Aí hoje você tem tecnologias de produtos que podem auxiliar o produtor a ter uma limpeza mais eficaz desse sistema. Por exemplo, pode falar pra gente? Nome comercial? Tanto faz, Sim, hoje o DBV Limpa é uma excelente ferramenta que vai cumprir esse papel aí com segurança. O que é? É um detergente? É um ácido? O que é? Ele é um complexo aí com ação gaseificante, desincrustante, onde você deixa... Ele tem parte detergente, tem até delimoneno nele também, né? Então, assim, a formulação química aprofundada, às vezes eu não vou conseguir passar com tanto detalhe. Não, é só para ter uma noção do que é, para poder... O pessoal faz com solopan, faz com água, não, aí faz com ácido, não sei o quê. Você sabe, o pessoal faz... Sim, aí assim... Só criativo. Uma das vantagens que tem desse produto, por exemplo, é que você não vai gerar desgaste da parte mecânica da bomba, ressecamento. Você vai preservar a estrutura mecânica do equipamento, né? Às vezes, com o solopan, você pode ter problemas, né? Certo. Então, vamos lá. Ele falou de garrafa, teste de garrafa, falou de pessoas treinadas, né? Falou de limpeza. Tem mais? Tem sim. A lista vai ser quando? Vamos lá. Próximo item, vai. Tô notando aqui para não ficar esquecido. Tem também a parte da gente entender para personalizar, né? Entender quais são os tipos de produtos utilizados pela propriedade. No caso do produto sólido, respeita a solubilidade. A gente sabe que ainda existe, muita gente trabalha com a base de sais sólidos e é muito importante você respeitar a solubilidade. Que a planta, o sólido ela não vai absorver na folha. Então, a gente precisa entender isso para dimensionar bem e conseguir... São esses produtos que solubilizam bem no tanque, seria isso? Isso, e o teste do litro mesmo vai te mostrar. Se você fez o teste do litro, sobrou um precipitado, ou seja, sobrou aquele excesso de açúcar no fundo da xícara de café, quer dizer que ele não está solúvel, ele não está em solução para a planta absorver, né? Entendeu? Entendi. Então... É a questão também do... E aí, troca o produto? Como é que é quando não... Hoje nós temos muitas ferramentas que dá pra gente utilizar. Nossa, eu comprei um produto lá que vai aplicar e ele decanta na calda. E aí? Aí você tem duas opções. Trocar o produto? Trocar o produto, ou você reduzir a dose de maneira que ele vai ficar solúvel. Ah, sim. Aí você pode fazer dessa forma também. Um cobre, por exemplo, é comum decantar, né? O cobre, ele tem um quê a mais também, porque às vezes a função dele como é protetora, ele decanta muito rápido, aí vai um outro problema. Se a gente fizer um teste do litro e marcar no relógio quanto tempo que gasta para um hidróxido ou uma outra fonte de cobre, ou um óxido, seja lá qual for, ela decantar, é muito rápido. Então, muita gente aí já deve ter visto. Você está trabalhando com o cobre, aí você pega 10 ruas, tá azul, as outras não tá. Isso. Por quê? Porque succiona tudo de uma vez. Se o tanque parar, ele decanta muito rápido. Mesmo ficando com a bomba ligada o tempo todo? Aí tá correto. Aí se ficar com a bomba ligada, você não vai ter esse problema. Aí você vai conseguir distribuir de forma homogênea. Então, que é o certo, ficar ligado para poder não ter essa decantação. Sim. Então, ou seja, produtos, né, sólidos também. O que mais que tem para poder ficar bom na pulverização com 100 litros por hectare? A pulverização mais lavou com 100 litros por hectare agora. Aí com 100 litros por hectare, aí o buraco é mais embaixo, como se diz. Então, porque... 150. Não, porque aí você tem que trabalhar um pouco mais... Tá complicando muito minha vida. Não, com produtos aí diferenciados, né? Produtos líquidos, aí tem uma gama de produtos aí de opções, né? E caldas extremamente compatíveis, porque você concentra muito. Né? Então, além disso, a gente passa por um processo de calibração muito bem feita. Então, a partir do momento aí que você calibrou o equipamento, você achou o tamanho de gota que você busca, a pressão que você quer, definiu o bico, a velocidade, aí você vai realmente travar esse manômetro de pressão, essa manopla. Porque o que é um erro que acontece muito?
dentro de uma fazenda tem vários espaçamentos. É isso. E o que acontece? O pessoal normalmente fala assim, baliza, um exemplo, pelo de 3,5. Baliza 1 e não me enche o saco, pelo amor de Deus. Entendeu? Aí é porque realmente gera um problema operacional da pessoa ter que Como ficar... Como vai regular isso toda hora? Sai de um talhão, entra no talhão, realmente não tem que ser jeito. prático. Tem que ser prático. Então, o que a gente faz hoje é a gente definiu o volume e a pressão normalmente do espaçamento que tem maior área da fazenda, depois a gente vai brincar com essa fórmula só alterando quantidade de produto no tanque. A gente vai travar a pressão, aí de acordo... Ou seja, a gente vai regular o pulverizador para sair sempre a mesma vazão. Aí, naquela fórmula, vai ter alteração, porque quando você muda o espaçamento entre ruas, você vai mudar também o volume por hectare. Mas aí o que acontece? Quando eu defino, vamos fazer uma suposição que a maior quantidade de área da fazenda está no espaçamento de 3,5. Certo. Eu vou balizar por ela. Certo. Se eu trabalho no 3,30 também, eu vou cair um volume menor por hectare. Sim. Eu vou mudar só a quantidade de produto no tanque. Aí você coloca essa diferença a mais de produto. Isso. Porque eu não preciso mexer na regulagem mais. Que é mais fácil mexer no volume de produto, na quantidade de produto, do que mexer na... Isso, vai chegar a fórmula pronta para o operador ou para o preparador de calda, né? Então, facilita muito o operacional da fazenda. Esse é uma baita ferramenta de ser feito. Regula a pulverização média da fazenda. O talhão A, coloca mais um pouco desse produto aqui. Talhão B, ou menos aqui, ajustando. Pode deixar 3 fórmulas básicas aí, né? Sim. Um espaçamento menor, dependendo de cada fazenda. Sim. E porque existe aquela fórmula que é a fórmula universal da regulagem, né? O que envolve essa fórmula? Envolve o espaçamento entre pontas, envolve o volume por hectare e a velocidade. Então, eu posso brincar com essa fórmula. Se eu tenho uma vazão da ponta que eu defini como uma pressão ideal, um diâmetro de gota que eu quero, depois é só eu isolar os litros por hectare e achar qual o volume que está caindo. Entendeu? Então, dessa forma, a gente consegue dimensionar para cair a quantidade de ativo correta em cada espaçamento. Entendi. Você falou que eu falei de 150 e falei de 100, você falou que muda muita coisa. O que muda? De 150 para 100. Não, eu falei 100, você falou muda muita coisa. Eu falei 150 para poder não complicar. Mas é significativo isso? É porque, por exemplo... Você já está trabalhando nessa qualidade de pulverização? Isso, é porque você vai ter que selecionar um pouco mais os produtos, trabalhar mais com formulação líquida. É extremamente... Aí o seu cuidado tem que ser redobrado na parte da compatibilidade, de mistura. Aí a sua preocupação de uma coisa que nós não tocamos aqui ainda, porém é primordial, que é a questão ambiental, temperatura, umidade relativa, vento. Então, isso aí tudo você vai reduzindo o volume, automaticamente você vai reduzindo a numeração de ponta. Então, aí você vai produzir gotas mais finas. E mais susceptíveis ao vento, ao clima. Ao vento, ao clima, à evaporação, calor, tudo isso. Umidade relativa. Entendeu? Então, aí a cuidado é redobrado. Mas principalmente, assim, a compatibilidade. Certo. Vamos supor, dentro do clima, né? A gente, por exemplo, você segue aquela tabela ΔT? Hoje, Gustavo, nós temos um norte. Só para quem não sabe, tabela, depois vocês põem no Google aí, tabela ΔT de pulverização. Aí tem lá o amarelo, tem o verde, tem o vermelho. Se cair no vermelho, está lá a temperatura e umidade. Você cruza, se cair no vermelho, não pode aplicar. No amarelo, talvez com 500 litros a gente aplica. Uhum. No verde pode aplicar. Seria isso? Sim, sim. Hoje o norte que a gente segue é a gente trabalhar com, no mínimo, 45% de umidade relativa e temperatura de 30%. Certo? Isso aí é o sonho de consumo. A gente sabe que em áreas grandes a gente não vai conseguir, às vezes, trabalhar tão dentro do que seria exigido. Porém, hoje a gente tem tecnologias que vão ajudar a gente passar um pouco melhor por essa diversidade. Com tecnologias de aumento de tempo de meia-vida da gota, que vai ajudar, Gustavo. Não é que você não vai perder. Se você pulverizar em uma condição muito extrema, de qualquer forma você vai ter perdas. Então, às vezes, o produtor começar a ligar a chavinha e entender que ele tem que levar isso de forma mais profissional, mesmo para ele ter um resultado melhor. Entendi. Mais coisa que tem que ficar atento para poder baixar a vazão? Acredito que aí a gente já abordou o esqueleto aí, o principal já foi falado. Certo. Você chega numa fazenda, por exemplo, que quer trabalhar com baixo vazão, contrata a consultoria de vocês ali, você chega lá e os produtos que eles compraram, tudo produto mais grosseiro, por exemplo, não tem como. E aí, você manda ele trocar os produtos, você fala assim, ano que vem eu volto aqui, como é que é?
Isso aí. A tua postura em relação a isso aí. Isso já aconteceu, né? O que é importante a gente passar para ele é que ele vai precisar de ajustar doses. Por exemplo, quando a gente fala da questão nutricional, ele tem que ter uma cauda líquida e homogênea. Então, se ele já quiser começar na tecnologia, pode ser necessário ele ajustar a dose para que aquele sal esteja solúvel, não tenha formação de precipitado. Certo. Né? Então, talvez esse é o principal. Um dia antes, alguma coisa assim também não. Alguns produtos é bacana, sim, fazer. Mas o principal, o que eu trabalho com segurança, é ele ter um teste do litro que ele não tenha precipitado. E esse teste do litro, né, vai observar o que é a compatibilidade física, né? Sim. Mas ainda tem compatibilidade química, a gente nem sonha aqui que tá acontecendo também, né? Cara, isso é bobagem? Não, de forma alguma. Você tocou num ponto extremamente importante. Quando a gente coloca um sal na água, ele sofre um processo chamado de dissociação. Sim. Então, daqui vai um sulfato de manganês, daqui vai estar o sulfato, daqui vai estar o manganês com carga. Essa carga do manganês, ele pode se ligar em uma molécula, seja de um herbicida, de um fungicida, de um inseticida, e comprometer total ou parcial a eficiência desse produto. E às vezes a gente não tem essa incompatibilidade física. Então, isso é um ponto extremamente importante. Por isso, quando a gente vai orientar, a partir do momento que a gente tem essa liberdade, a gente passa opções, né, que a gente tenha uma segurança maior, né, de não ter esse problema. Ô, Léo, quando você chega, por exemplo, numa fazenda maior, né, uma fazenda grande, que eu acho que é o maior gargalo da nossa conversa aqui, né, e o cara trabalha com 400, 500 litros por hectare, tá lá pelejando com doenças, tá aí, você vê que as pulverizações não estão eficientes, até mesmo por causa de tanto detalhe. É comum você ver, vamos supor, mesmo que você trabalhe com redução mais reduzida ou não redução, o impacto é muito grande na questão de quantidade de doenças e nutrição da lavoura? Ah, com certeza, viu, Gustavo? Isso aí passa por alguns pontos que a gente faz um ajuste que parece simples, mas que faz muita diferença. Por exemplo, só de você ajustar, mesmo que em alto volume, uma ponta que esteja bem dimensionada para aquela velocidade, aquele espaçamento, aquele volume, uma pressão correta, isso já gera uma cobertura melhor, uma ponta que esteja dentro da vida útil. O que acontece? Às vezes você pega uma realidade onde o pulverizador está com uma ponta, por exemplo, de numeração maior do que seria necessário para uma máxima performance. Então, automaticamente, você vai trabalhar aí com gotas maiores. Você vai produzir gotas maiores e você vai diminuir a sua penetração de gota. Certo. Então, esse ajuste fino, independente do volume, já muda a vida do produtor. Até mesmo quando a gente fala aí dessa realidade, a gente chegar... Eu sempre gosto de dividir uma área no meio e fazer o padrão produtor versus a tecnologia DBV, porque a gente precisa tratar esse preconceito caso ele exista. Certo. Porque é normal, né? Então já teve situações até de produtores de alta tecnologia que trabalhavam com um volume de mais de 500 litros, onde a gente ajustou e nós rapidamente mostramos controle mais eficaz para eles de bicho mineiro, de doenças também. Você chegou numa fazenda e não tinha nada para arrumar no pulverizador? Não, nada não. Assim, Sempre tem um bico errado, um manômetro que não funciona. Como é que é essa... tem essa questão. Você pegou uma fazenda, não, essa aqui tirou nota 10? Não, 10 não, mas já tive fazendas muito boas, né? Mas 9, mas 10 nunca teve. Não, 10 não, porque é comum você ter vazamento, como você mesmo disse, a questão do manômetro não está funcionando, de não ter uma cultura de limpeza, de ter uma ponta mal dimensionada. Isso acontece muito, de ter um operador que não entende do processo. Então, quando a gente fala, parece simples, a gente tenta tornar o complexo simples, porém são muitas variáveis, né? Se você fosse dar uma nota para cada fazenda que você já foi, nessa questão de pulverização, de 0 a 10, qual que é a média que sairia essa nota no primeiro impacto que você, quando você chegou, primeiro impacto, que nota que sairia essa média aí? Eu acredito que a gente poderia trabalhar aí numa nota 7, né, Gustavo? Ou você foi bom, eu achei que você ia fazer. Eu achei que você Os caras vão me bater, ué. Nota 7. Nota 7. Imagina, né, uma nota 7 em pulverização, né? Em 10, 20, 50, 100, 500, 1000 hectares, né? Gustavo, eu vou falar uma coisa para você, cara. Se o produtor começasse a botar a devida importância que o processo de pulverização tem na fazenda, ele trataria de diferente. Ele trocaria a ponta todo ano.
Se a gente fazer conta aí, suponha que a gente tem o sonho de consumo, um conjunto de trator e pulverizador para cada 50 hectares. Certo. E um pulverizador de 24 bicos, a gente considerando um custo de 2 mil, por exemplo, entre foliares e defensivos agrícolas, Não é em nada. 50 hectares, cara, passa R$ 4.166 em uma ponta. Uma ponta que às vezes é R$ 32. Que não é tem nada. total impacto na qualidade de tudo que ele está usando. Entende? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a despertar essa outra visão aí para a cafeicultura e tratar diferente. E aquele negócio, né? Quando você começa a analisar esses pontos, né? Quando o produtor tem 1 hectare só, a diferença é muito pequena, né? Trabalhar com 100 ou trabalhar com 400 não vai fazer grande diferença para um produtor. Mas a partir da pessoa vai escalando, vai aumentando a área, cada centavos que vai passando em cada bico, multiplicando cada bico, multiplicado por cada metro de lavoura, é uma fortuna. É muito dinheiro. E sem falar que não é só a aplicação. É você fazer errado a praga, a doença, a nutrição não acontecer como tem que ser controlado, você abaixar a produtividade, aí sim o impacto ele é muito dinheiro que passa naquele bicozinho de lavoura. A perda é imensurável, como você mesmo disse, porque quando você tem uma cauda incompatível, que você perdeu parte do produto, ok. Mas quando esse produto não controla a praga ou a doença, aí começa a ser exponencial a perda, né? Então isso é muito sério. E quando a gente passa até mesmo para o processo de baixo volume, a gente nem está falando ainda em economia de hora-máquina, né? Tem economia de hora-máquina também. Quando a gente parte para esse ponto, hoje nós temos resultado aí de 25% até 50% a mais de pulverização. Saindo de 400, 500 para 200, você pulveriza o dobro da área. Você gastava 10 dias para fazer pulverização, você gasta 5. Isso. E isso é muito expressivo. Você acha que você falou que está 12 anos aí nessa linha de trabalho, né? Depois que os drones vieram, né, e começaram a mostrar aí 10, 15, 20 litros por hectare, isso facilitou muito o seu trabalho ou não? Facilitou, porque obrigatoriamente o pessoal teve que começar a ter atenção com outras coisas que eles não tinham anteriormente. Por exemplo, a compatibilidade da mistura, a quebra do paradigma que, por exemplo, se você faz com 20, por que você não vai fazer com 200, andando rua por rua, velocidade de 6 km por hora ou 30 segundos para 50 metros? Por que não? Então isso facilitou. Para nós, o produtor teve uma maior aceitação a esse paradigma, né? No começo foi muito difícil, quando você começasse a falar desse assunto aí, como te chamavam qual grau de loucura que eles te chamavam? De 1 a 10 aí era 10, né? Nesse caso aí tinha uma resistência muito grande. Foram muitas propriedades que eu fiquei trabalhando aí 1 ano no lado a lado para eles conseguirem ter confiança e tendo essa transição de forma gradual. Então, sim, no início foi uma baita... Tem aquela frase, Gustavo, você já ouviu, tem que molhar. Isso, tem que molhar, né? Então, isso é muito bacana. Hoje a gente sabe que a água é um veículo de transporte do ativo até na planta, né? Eu preciso ter densidade de gotas. Então, à medida que eu tenho uma densidade ideal no terço superior, médio, inferior e no interior da planta, quanto menos água eu tiver, melhor vai ser. Por quê? Tem uma coisa chamada concentração de ativo. Então, quando eu reduzo o volume, desde que eu tenha cobertura eficaz, eu estou trabalhando, em vez de trabalhar com a cerveja, eu estou trabalhando com a pinga no bicho mineiro. A concentração da mistura muito mais forte. Entendi. É interessante a linha. E quando você começou a trabalhar nessas fazendas aí, né? Quando que foi os primeiros lugares que começou a dar certo demais da conta e você falou assim, opa, agora alavanca de vez? Assim, no início do trabalho, a primeira fazenda a fazer foi a Fazenda AP. Certo. Então, todo o meu contato inicial foi com a AP no início, e a partir daí a gente foi levando primeiramente para os produtores que tinham mais o perfil inovador, porque o cara não pode entrar com preconceito, ele tem que querer. Se existir alguma dúvida, o mais interessante é botar só um equipamento trabalhando para ele ter segurança e ele aumentar de forma gradual. Mas num primeiro momento foi na AP. Depois eu trabalhei um tempo na AP, a gente levando essa tecnologia para muitos produtores e posteriormente eu encerrei minha atividade na AP e entrei no grupo de FERE para desenvolver a tecnologia no Cerrado. Fui para lá e fiquei durante 4 anos lá. E quando você entra numa fazenda para poder arrumar isso aí, e você vê que essa fazenda não teve jeito,
qual que é o fator mais limitante que faz assim, não, volta para os 400 litros d'água e não mexe com isso não? Qual que é o ponto que mais pega? Gustavo, a gente olha fracasso na jornada aí. A gente tem que olhar muito a questão da organização mesmo da fazenda, dos produtos que a fazenda trabalha, e a gente observar tudo isso e abrir para o cliente. Se a gente vê que realmente assim, não tem o perfil, a gente tem que passar, olha, para você iniciar, você vai precisar de ajustar isso, isso e isso, você está disposto a fazer, é do seu interesse, seu ganho vai ser esse, porém, para você ter esse, você vai ter que fazer alguns ajustes, né? Porque não existe a possibilidade de você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Sim. Né? Então, volta naquela história do bônus e do ônus. Só que para você ter o bônus, tem o ônus. Você tem que fazer alguma coisa diferente para ter esse resultado. Mais a organização, então, seria... Sim. E tecnologia de produtos utilizados. Hoje, Gustavo, a gente passa por um gargalo até que eu tento desenvolver as pessoas no grau de instrução, às vezes, do operador, que não é em toda fazenda, mas do operador, do preparador de calda, realmente dele entender o processo mesmo, né? Dele saber que, por exemplo, que 9,6 litros é 9 litros e 600 ml. Então, passa por tudo isso. Às vezes, a gente tem que observar isso também. Porque às vezes está passando, acho que uma pessoa está entendendo e não entende e vai tocando o problema para frente, né? Isso aí, cara, infelizmente, isso é real no nosso país, né? Não, é uma realidade. Por isso eu falei para você, o que é a dificuldade? Que às vezes a gente está lá postando uma tecnologia, alguma coisa, e de repente são detalhes que limitam, né? A gente está bem acostumado com isso daí. Isso, e quando a gente fala das pessoas, é muito importante toda a nossa equipe mostrar para o operador, falando a língua dele, da maneira que ele entende, quais são os processos e quais são os ganhos para ele. Pensa para você ver, Gustavo, se a gente é um operador, a gente é um preparador de calda, para nós não existe nada melhor do que o baixo volume. Imagina você ter 50% menos contato com o defensivo, que você vai temperar metade dos tanques, né? Se você tem o dobro do rendimento. Uhum. Então tudo isso ele tem que entender e realmente comprar essa ideia, porque é um bem muito grande para ele, além da propriedade. E a evolução, né? A tecnologia que vai chegando. Então, se já funciona, né? Você já trabalha 12 anos, né? Para você não é novidade nenhuma. Uhum. Já viu que funciona só desmistificar aí os preconceitos, adaptar. E aquele negócio, vai ter fazenda que encaixa muito bem, tem fazenda que não é para isso, né? E às vezes é duro para o produtor entender, é duro o produtor aceitar, mas às vezes aquela tecnologia não é para ele, porque está num grau de bagunça, desorganização, né? Não vou falar de bagunça, mas num grau de desorganização que acaba sentindo e doendo um pouco. Agora vamos para o nosso top 3. Então, ou seja, o que seriam os 3 principais erros que nós temos que dentro da pulverização? Quando a pessoa vai trabalhar com pulverizações de baixo volume, né? O Léo nos ajudou nesse top 3 aqui. Vamos para a tela, para o top 3 aí. Qual que seria? Olha lá. Terceira coisa, né? Terceiro ponto aí, né? Desgaste da ponta, né? Então, como é que é isso aí, Léo? Bom, Gustavo, é comum a gente chegar na propriedade e a ponta de pulverização ser a mesma de 4 anos atrás. Então, a gente sabe que toda ponta tem uma vida útil e que, fazendo uma conta, por exemplo, se uma ponta de pulverização tem um desgaste onde ela está pulverizando 10% a mais de produto, isso já é muito significativo, tanto no bolso do cliente, quanto também no padrão da pulverização. A gente sabe que a ponta dentro da vida útil ela vai produzir um espectro de gota que a gente quer, dentro de uma pressão pré-determinada para aquela velocidade. Então a ponta é muito importante. Quando a gente fala aí de troca de ponta, como eu comentei anteriormente... Porque não sabe é o bico. Isso, perdão, é o bico. Quando a gente fala de trocar ele numa fazenda grande todo ano, considerando 50 hectares para cada conjunto, vai passar R$ 4.166 por bico de pulverização. A gente considerando aí um custo de nutrição mais defensivo de R$2.000. É muita grana para você economizar em R$32, por exemplo. Então isso é muito importante e é muito comum da gente ver. Qual que seria? Você fala aí do por ano, né? Mas seria quantas horas para poder trocar essa ponta aí? Horas ou não sei. No caso da nossa tecnologia, a gente tem um número pré-estabelecido de 1.000 horas. 1.000 horas trocar. Isso. Independente se está boa ou está ruim. Só que aí tem um ponto bacana, Gustavo. Um exemplo. Se eu sei que a 5 bar de pressão minha ponta tem que dar 200 ml,
Se eu tenho lá a pressão de 5 bar, se ela deu 220 ml naquela pressão, já está desgastada. Sim. Porque esse número das 1000 horas é um norte, porém isso pode variar de acordo com o produto que trabalha, com a pressão que trabalha. Aí você consegue medir lá para saber. Isso, a gente consegue medir o desgaste. Então pode ser que não precisou desgastar, porque lógico, vai depender muito dos produtos que for utilizado, da pressão que for trabalhar, né? Então Sim. é bem relativo isso daí. Sim. Beleza, top 2, qual que seria o segundo erro que nós teríamos aqui na pulverização de baixo volume? Não regular o equipamento, né? Mas isso aí nem de baixo volume, nem de alto volume, mas de baixo volume acaba sendo mais crítico, né? Sim. Todos esses pontos aí, eles são muito importantes tanto para o alto, para o convencional, quanto para o baixo. Quando a gente fala de não regular o equipamento, se você tem uma ponta mal dimensionada, às vezes você não conseguir definir uma velocidade que proporcione uma penetração de gota ideal, de acordo com a lavoura que você está. Você usar a mesma regulagem para todos os espaçamentos da lavoura. Às vezes isso aí é uma facilidade, mas você não vai distribuir de forma homogênea como poderia ser se você realmente ter esse ajuste fino, né? Isso passa por uma definição de pressão a partir do momento que você regulou para a lavoura que tem maior área da fazenda. Um exemplo, a maior área da fazenda é o espaçamento de 3,5, você vai tomar ele como padrão. Definiu a pressão na área mais fechada. Porque se você tem cobertura e penetração na área mais fechada, as outras é com o pé nas costas. Certo. Definiu a pressão, definiu a velocidade, depois você vai alterar só a quantidade de produto que você coloca no tanque. Dessa maneira você vai conseguir adicionar na lavoura a quantidade de ingrediente ativo correta, a base nutricional correta, base hormonal, e assim você vai conseguir ter uma melhor performance de controle e de resultado na sua lavoura. Perfeito, top 1, maior erro que se faz em pulverização de baixa mistura. Baixa mistura não, baixa vazão, mistura eu vi ali. Não testar mistura, né? Isso. Exatamente, é o famoso teste da garrafa. Teste da garrafa. Com o teste da garrafa você vai conseguir... Vai talhar a cauda ou não? Isso, aí você consegue antecipar. Em vez de talhar 2.000 litros, vai talhar uma garrafa de 1 litro de água. Então você consegue prever, muitas vezes, quando você tem essa incompatibilidade, você mudando a ordem, você consegue corrigir. Então você vai poder brincar com isso aí, para você achar uma ordem que seja compatível. Ah, Léo, testei todas as ordens e não consegui achar uma compatibilidade. Aí você tem que ver o que é a prioridade do momento. Sempre são 2 produtos ou mais tendo a incompatibilidade. Você achando a prioridade, você passa o outro para a próxima pulverização, por exemplo. Entendeu? Então isso é primordial, porque eu acredito que a gente fazendo isso, a gente vai preservar moléculas que são muito importantes para nós por mais tempo e evitar que a gente tenha resistência de pragas e doenças. A cada 100 testes da garrafa que você faz, quanto que talha? Ah, Gustavo, eu acredito que pelo menos uns 20%. 20%? Aí, acredito que uns 20% a gente tem problema. Nossa, então a 10 misturas que faz, duas vai dar errado. Sim. Vai talhar. E nós... Principalmente quando está no início do projeto, na implantação, que a gente vai mapeando, né? Entendeu? O que tem de problema. Então isso é... Quais são os produtos que mais talha a cauda? Uma mistura de herbicida que é clássica de ter problema é quando você pega o glifosato com 2,4-D. Aí talha. Talha. Mas mata bem também, viu? Sim, mas é uma mistura clássica. Eu não sabia dessa não, ó. Então raramente a gente faz 2,4-D também em lavoura de café. Isso, essa o certo é não fazer, né? Isso aí a gente fez, trouxe até um exemplo dos cereais, que ainda é muito utilizado, mas é uma que vem na cabeça sempre. Agora tem uma que às vezes nem dá incompatibilidade física, mas quando, por exemplo, você pegar um hidróxido mais ciproconazol, a gente sabe que você tem uma perda de eficiência do ciproconazol. Certo. Então, é uma clássica que às vezes a gente se depara muito ainda no campo também, porém, às vezes nem dá incompatibilidade física, mas a gente sabe que tem o problema. E agora eu quero falar com você aí de casa, né? Nossas inscrições para nossa imersão presencial em cafeicultura já está acontecendo e você não pode ficar de fora, né? São 3 dias de treinamento, curso, vivência, uma experiência dentro da cafeicultura, aonde a gente já está indo para a nossa 6ª turma, a gente faz uma vez por ano a nossa imersão presencial, que vai acontecer em Varginha, dia 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro.
E essa imersão ela é feita para todos os públicos que têm interesse de café. Para quem tem muito estudo, para quem não tem estudo nenhum, para quem está querendo entrar na cafeicultura, para quem já é muito experiente, porque a gente trabalha todos os assuntos da cafeicultura de uma forma simples, clara, atualizada, né? Tanta coisa que está acontecendo na cafeicultura, né? Olha aqui nesse programa de hoje aqui, falando de baixo vazão, então tem muita coisa que a gente precisa estar atualizado, sabendo e tomando alguns conceitos para poder evoluir, progredir e ter maior rentabilidade na cafeicultura. Então não perca tempo, entre em contato com o WhatsApp que aparece aí na tela, o 35998404960 e garanta sua vaga na nossa imersão presencial em cafeicultura. E agora, vamos para a cotação do café. Cotação do café, 3/11/2025, livre de impostos. Tipo 6 bebida dura, R$ 2.297. Tipo 7 bebida dura, R$ 2.232. Tipo 6 bebida riada, R$ 1.994. Tipo 7 bebida Rio, R$ 1.588. CPEA Conilon, R$ 1.389,91. Fontes, Centro de Comércio do Café de Minas Gerais e Agnocafé. E agora, né, com essas variações de preço, essa loucura de mercado, nada melhor de conversar com quem entende do mercado, saber como é que tá o preço de café, vai subir, vai descer, esse mercado fica, não fica, vende café ou não vende café. Então agora falamos de mercado com o nosso grande amigo Furlan. Apoio AgroVGA, ao seu lado na busca pela alta produtividade. E Campotec, tecnologia para colher resultados. Olá, amigos do Café Completo. Hoje nós estamos aqui direto da corretora para poder fazer um comentário sobre o que aconteceu essa semana no mercado de café. Nós tivemos aí grandes emoções e eu acho que isso não vai parar tão cedo, não. Nós vamos continuar tendo uma evolução de preços, uma hora de alta, uma hora de baixa, mas vivendo grandes emoções. Hoje, apesar da chuva boa que teve na área do café no Brasil, se esperava que o mercado caísse, mas, mais uma vez, notícias de fora têm influenciado e eu acho que até um dos grandes motivos de hoje seria exatamente essa chuva muito intensa atrapalhando a colheita do Vietnã. Então isso daí tem realmente trazido uma oportunidade para alguns fundos operarem e o mercado tem realmente, com baixo volume de negócio, uma alta representatividade de preço bem significativa. Então tivemos aí a semana toda com grandes oscilações e hoje continuou. Mais uma vez, no vencimento de dezembro, passamos dos 400 centavos, chegamos até a 409 centavos novamente. Graficamente a gente está vendo uma oscilação muito grande, mas mantendo ainda num território acima de 390 centavos e isso fortalece a cotação do nosso café. Mais uma vez, nós estamos com uma diferença muito grande entre o primeiro e o segundo vencimento e agora nos chama a atenção que os demais vencimentos também começam a distanciar entre si. Então, o que era normal, 3, 4 centavos de diferença entre um vencimento e o outro, nós estamos aí entre 15 e 20 centavos nos demais vencimentos. Isso mostra também a incerteza ao redor do que vai acontecer com o mercado de café. Então, nós estamos aí hoje com uma oscilação que chegou em 1.500 e poucos pontos, fechou 1.400 pontos de alta, mas pouco se repassou para o produtor, o preço pago para o produtor aqui no Brasil. Foi um dia de mercado calmo, nada significativo de volume, mas tivemos uma pequena correção. Os níveis estão variando entre 2.400, 2.450 os cafés finos, 2.200 a 2.300 os cafés bons, cereja descascada ao redor de 2.450, R$ 2.500. E estamos aí, com a chuva muito boa, bem volumosa em alguns municípios, acima de 100 milímetros, no geral entre 30 e 50 milímetros. Foi uma chuva até branda e essa chuva é muito benéfica para a florada e para a própria lavoura que passou momentos aí
tensos com o clima. Então, nós estamos aí com um cenário bem positivo, continuo acreditando que nós ainda vamos ter momentos ainda de grandes oscilações, isso, infelizmente, é a base do mercado especulativo. Nós estamos tendo realmente um volume pequeno de negócios lá fora, ainda o impasse entre Brasil e Estados Unidos com relação ao tarifácio, cai, não cai, independente da ausência dos Estados Unidos do nosso grande volume de exportação, não caiu o volume brasileiro mensal de exportação, então quer dizer que nós estamos realmente tendo desenvolvimento de outros negócios que não sejam só nos Estados Unidos, e eu, pelo menos a minha visão profissional, que eu acho que nós podemos ter um aquecimento quando, principalmente, o americano vier com força para recompor essas compras que deixaram de ser feitas através desses últimos 2, 3 meses. Eu acredito que nós vamos ter um aquecimento de negócio. Tomara até que esse aquecimento também se transforme em alta de preço, o que eu acho bem provável. Então, estamos aí, mais uma vez, vivendo grandes emoções, como eu sempre brinco com o Gustavo, tudo pode acontecer, inclusive nada, pode ficar do jeito que está, mas eu estou sentindo assim, o produtor está bem consciente, o produtor está vendendo dentro da necessidade financeira dele, não há pressão vendedora, temos aí realmente as floradas que estão acontecendo ao longo desses últimos 2 meses, e eu acho que está correndo tudo bem para uma boa safra, não falo em safra recorde, mas acho que temos tudo para ter uma boa safra, e vamos aí. Vamos para os próximos capítulos viver novas emoções. Valeu, um grande abraço para vocês aí, boa semana. Obrigado, Furlan, por estar colaborando conosco aqui, né? Tirando as nossas dúvidas e esclarecendo sobre informações do mercado que é tão precioso para a gente aí. E agora, será que vai chover? Será que a chuva aumenta, diminui? Como será a previsão do tempo para essa semana? No sul de Minas, previsão de chuva para terça, sexta, sábado e domingo, com destaque para sábado, 25 milímetros de chuva. A mínima fica em torno de 14 graus e a máxima 29 graus. Nas matas de Minas, chuva quase todos os dias da semana, com destaque para terça-feira, 16 milímetros de chuva. A mínima fica em torno de 16 graus e a máxima 30 graus. Na Mogiana, chuva na terça, quarta e sábado, com destaque para sábado, 16 milímetros de chuva. A mínima fica em torno de 15 graus e a máxima 29 graus. No Cerrado Mineiro, chuva todos os dias da semana, sem exceção, com destaque para sábado, 21 milímetros, e para segunda, 14 milímetros. A mínima fica em torno de 18 graus e a máxima 30 graus. Na região sul do Espírito Santo também chove, com destaque para domingo, 17 milímetros, e segunda, 15 milímetros de chuva. A mínima fica em torno de 16 graus e a máxima 29 graus. Já no norte do Espírito Santo, chuva também praticamente em todos os dias, com destaque para domingo, 15 milímetros. A mínima fica em torno de 19 graus e a máxima 32 graus. Agora, pessoal, chegou a nossa hora de falar de qualidade de café. Sempre uma aula nova. O nosso amigo Alberto Martins, sempre, todos os nossos programas do Café Completo, nunca faltou um, sempre trouxe uma informação importante. Quem tem o privilégio de seguir a gente desde o começo, acompanhar todas as explicações do Alberto, eu tenho certeza que já está ficando um especialista em qualidade de café. Então, agora com vocês, o nosso amigo Alberto Martins. E aí, empreendedor do café, você tá bom? Meu objetivo aqui hoje é te mostrar como que um café vai mudar durante a torra e por que que a matéria-prima é quem vai definir o tipo de torra e por que que quem compra o seu café tá de olho no café de baixa qualidade, média qualidade e de alta qualidade. Não sei quem vai torrar não, filho, mas no final precisa vender um preço bom pro cara lá. O cara lá que é o cliente vai escolher de acordo com as preferências dele. E nós já sabemos que tá tudo bem o cara tomar café de entrada, extra forte, tradicional, ou tomar café especial. Quem está vendendo vai escolher a sua melhor estratégia.
O ponto é que muita gente não entende e tem gente até que acredita que a torra é quem determina a qualidade do café. Que um café extra forte, por exemplo, é um café que foi mais torrado, mas que tem uma matéria-prima igual a um café de torra clara. Isso é impossível. Se um café é bom, eu posso mostrá-lo com uma torra clara. Se o café não é bom, sensorialmente ele é defeituoso, eu preciso transformar aquilo ali na sua melhor versão. Então nós vamos ver aqui com uma torra de minuto a minuto a evolução do café e dar uma olhada nos cafés que eu tenho aqui do lado para entender o que nós faríamos com um e com o outro. Como eu disse, eu fui tirando o café de dentro do torrador a cada minuto de torra. Então aqui eu tenho um café que está com muita água ainda, aí o café vem secando e vai mudando de cor, ele vai mudando de tonalidade, ou seja, na torra dá para a gente controlar por gráfico, olhando tempo, temperatura, mas também dá para você torrar pelos sentidos, o que você está vendo e o que você está sentindo. Entretanto, é importante uma ferramenta para cafés, para você ter repetibilidade, perda. Mesmo com cafés de torra escura, você precisa controlar, porque a perda aqui pode definir lucro ou prejuízo. A quantidade que o café perde de verde, de cru, até qualquer ponto de torra. Então o café veio secando no torrador, chegou na fase 2, onde ele vai amarelando, muda o cheiro. Aqui ele fica com cheiro herbal, se o café é bom, né? Óbvio. Aqui ele fica com cheiro de pão fermentando, aí vai mudando, caramelizando. E aqui ele faz o crack, ele expande. É quase o fim da torra. E aí ele vai caramelizando muito mais, tem a reação de Maillard, tudo, muitas reações acontecendo. E aí nós vamos definindo o ponto da torra. Eu encerraria essa torra entre este ponto e este ponto, para um café especial de torra média. E aí eu fui continuando para mostrar para as pessoas a diferença visual e a diferença sensorial. E aí fomos escurecendo, o grão de café foi ficando bonito, é o que muita gente conhece como café bom. Ainda está claro para muitas pessoas, para muita gente, isso aqui ó, é o que deveria ser uma torra de café, meu amigo. E aí um ponto que eu quero chegar, para fazer uma torra dessa, você não precisa de uma qualidade tão boa. Para fazer uma torra dessa você precisa, onde você mostra o café. Esse aqui é um café que eu rebeneficiei, esse aqui é um café preparadinho, que eu torro como café especial, 16 acima, limpinho, sem defeitos. E aqui, o que sobrou. Nos eventos que eu faço aqui, eu recebo muita gente, muitos produtores querendo torrar café, mas eu também tenho recebido gente que não produz e até muitas pessoas de um tempo para cá que torra café tradicional e está querendo migrar para o gourmet, migrar para o especial, porque entendeu que o mercado é isso. Até pouco tempo, não existia selo no supermercado, aqueles selos da ABIC lá, de café especial. Hoje já tem. Sabe por que criaram? Porque o mercado vem mudando. Então, veja, até as marcas menores de cafés, que sempre torraram tradicional e extra forte, que são aqueles cafés de muito giro, que vende pra caramba, mas com a margem um pouco mais apertada, com aquela concorrência louca, até esses caras já estão indo para os cafés de qualidade, porque está entendendo o movimento do consumidor. Se ele não oferecer, o concorrente vai oferecer. E você, nós como produtores, precisamos entender isso, que sempre vai ter o cliente para cada tipo de café, o comprador para cada tipo de café. Ó, tá na hora, já aqueceu, vou torrar o meu café. Como? Torra clara, torra média, meu amigo, que eu só torro cafés especiais, por decisão. Mas se eu quisesse torrar qualquer outro tipo de café, estaria tudo bem. Só que eu iria precisar de muito mais estrutura e outra estratégia para o meu negócio. Não é o que eu quero. Da mesma forma, você tem que tomar suas melhores estratégias. Mas uma coisa é certa, se você tem qualidade, você vai poder ter um percentual maior de valor naquele café, independente de quem vai torrar. Te vejo no próximo programa, te desejo sempre bons cafés e excelentes negócios. E juízo. Obrigadão, Alberto. Obrigado aí pela colaboração. E agora a gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas bem rapidinho mesmo. Não sai daí que já já a gente volta. Testado e aprovado em várias pesquisas, o silicato de magnésio é um fertilizante que fornece nutrientes fundamentais para melhorar sua produtividade. Uma fonte de magnésio que se disponibiliza de forma contínua e gradual. E na AgroVGA você também encontra fertilizantes diversos, condicionadores de solo e corretivos. Venha conhecer os nossos produtos, preço, bom atendimento e facilidade na logística. Essa é a AgroVGA, ao seu lado na busca pela alta produtividade.
não é só uma safra. É esperar o tempo certo. Todo ano, Eliseu recebe a mensagem da Marina, gerente do Sicredi, com a boa notícia. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. E ele tem créditos, seguros e um portfólio de soluções, além de todo o apoio para plantar o crescimento do seu agronegócio. Procure os gerentes do Sicredi. Aqui no Sicredi não é só Plano Safra, é ter com quem contar. A agricultura se constrói com credibilidade, confiança e presença. Isso é parceria, que aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade, que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação, que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller. Vença a batalha contra as plantas daninhas do café. Chegou Yamaha. Livre-se da mato competição e atinja o máximo potencial produtivo do seu cafezal. Saiba mais em ihara.com.br. Uma lavoura, uma terra, um manejo. Esse impacto começa na ideia, no planejamento e na assistência correta, chegando ao cultivo adequado. Começa nas conversas informais, na troca de experiências, cada um com sua história e necessidade. O impacto gerado no mundo começa no local, ultrapassando limites e alcançando um futuro cada vez mais tecnológico e digital. O valor do campo precisa ser compartilhado e mostrado. Acreditamos que o agro regional tem o poder de impactar o mundo. Ouvindo, adaptando e acessando cada região, mesmo as mais difíceis, entregamos as melhores soluções com produtos diversificados e tecnologias modernas. Isso nutre não só plantas, mas histórias de produtividade e sucesso. Nossa visão é criar um ambiente onde inovação e tradição se encontram, onde cada cliente se sinta em casa e encontre soluções para suas necessidades. Versagro, nutrindo agro para impactar vidas. Estamos de volta, viu como é que é rapidinho esse intervalo? E agora, né, vamos ver o que a Marisa Contreiras tem para trazer para a gente no programa de hoje. Então agora, com você, Marisa Contreiras. Qual o maior desafio do agro brasileiro no momento? Vivemos um momento contraditório, um agro que tem a missão de alimentar um mundo que produz muito, que exporta muito, mas vive um momento delicado, um momento de crédito raro, escasso e caro. Um produtor que produz muito, mas vive um momento de endividamento alto, de inadimplência. O que está acontecendo? Um governo que gasta muito e sobra muito pouco para investir num setor produtivo que tanto ajuda este país a crescer. Então, produtor, este é um momento de muita prudência, talvez recuar um pouco nos investimentos para que este momento de turbulência passe, porque níveis de Selic a 15%, juros deste patamar, inviabilizam a sustentabilidade deste produtor, podem inviabilizar a sustentabilidade produtiva. Então, o meu conselho para este produtor é momento de reavaliar, de ter uma gestão muito rigorosa para que nós fugimos o máximo desses juros tão alto que o agro vive no momento. Eu sou Marisa Helena Contreiras, produtora de cafés especiais. Seja muito feliz, seja feliz com um bom café. Obrigado, Marisa, obrigado. E agora, né, queria agradecer muito, né, a participação do Léo, que está aqui com a gente. Obrigadão, Léo, tenho certeza que foi muito instrutivo, todas as suas falas aqui, produtor que acompanhou a gente o tempo todo aqui, tenho certeza que aprendeu bastante. Muito obrigado. Gustavo, eu que gostaria de agradecer pela oportunidade da gente trazer para a mesa um tema que é tão importante para a cafeicultura brasileira e me colocar à disposição. Muito obrigado a todos, espero que a gente possa ter contribuído aí. Quem quer saber mais informação sua, contato de você, por onde que te acha?
Hoje é mais pelo WhatsApp mesmo, não sei se eu poderia passar meu telefone. Pode passar, azar teu, você vai ver o tanto de gente ligando. Não, mas a gente ajudar é sempre um prazer, né? Então, meu telefone é 37 99942 6763. E a gente tem o Instagram da Difere, que é @Difere Consultoria, que eles podem também entrar em contato para outras regiões aí do país também, né, que estejam assistindo. Beleza, muito obrigado aí. Sucesso para você, meu amigo. Obrigado por estar sempre aí. Toda vez que a gente pede, você está de prontidão aí poder atender a gente fica muito feliz com isso. Eu que agradeço, muito obrigado. Sou seu fã, Gustavo, você sabe. Para mim é motivo de orgulho poder estar aqui com você hoje. Muito obrigado. Muito honrado, pode ter certeza. Muito obrigado. E agradecer você que está sempre conosco aqui acompanhando o nosso Café Completo. Hoje o programa, né, excepcionalmente foi gravado, né? Então obrigado pela audiência, obrigado por estar aqui conosco todas as segundas-feiras. E se Deus quiser, segunda-feira que vem, a gente está de volta ao vivo. Aquele abraço e até lá. Café Completo. Apoio. Isso é Stimulate. Isso é Stoller. E Rara, a agricultura é a nossa vida. Sicredi não é só dinheiro, é ter um parceiro para o seu agronegócio. Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. Cooper Citrus, crescer como um todo. Simbiose Biociência para o agro.